Dê uma olhada nas manchetes e você pensaria que a economia está em alta. As ações estão em níveis recordes. Os dados de emprego parecem fortes. Mas essa não é toda a história. Enquanto o S&P 500 batia recordes no início de 2026, alguns dos investidores mais inteligentes do país estavam comprando empresas construídas em torno de uma coisa: pessoas ficando sem dinheiro. Talvez isso resuma tudo sobre esta economia. Quando os ricos investem em casas de penhor, não apostam na prosperidade, mas sim no desespero. Capítulo 1. A ilusão de estabilidade. Superficialmente, os Estados Unidos parecem bem. O desemprego está baixo e os salários sobem lentamente. A classe média é estável, mas isso não é exatamente verdade. No início de 2026, o Federal Reserve estimou os saldos dos cartões de crédito dos Estados Unidos em cerca de 1,28 trilhão de dólares, com crescimento anual na faixa de alguns pontos percentuais. Isso ocorre enquanto empregadores mantêm folhas de pagamento estáveis e o sentimento do consumidor cai devido aos custos diários. Alimentos, combustíveis e serviços públicos subiram mais que os salários da classe média. Isso não aparece no relatório de empregos, mas é visto nas casas de penhor. Os maiores operadores relataram taxas de serviço recordes na segunda metade de 2025. A tendência seguiu no início de 2026, com o movimento em centros comerciais suburbanos voltando a crescer. Mas a parte mais reveladora é o que as pessoas realmente estão fazendo dentro dessas lojas. Entre 80% e 90% dos itens penhorados acabam sendo recomprados. Isso sugere que a maioria dos clientes tem empregos estáveis e usa um empréstimo para cobrir o período entre salários. Você pode ver no Wall Street Journal manchetes sobre economia forte e mercado de trabalho estável. Mas, ao mesmo tempo, as finanças das famílias desmoronam. Os salários continuam chegando, mas o dinheiro some mais rápido do que entra. Por que então as famílias penhoram bens apenas para conseguir passar o mês? Capítulo 2. O destaque invisível. A First Cash Holdings administra mais de 3.300 casas de penhor nos Estados Unidos, América Latina e Reino Unido. Em um período de 12 meses encerrado em abril de 2026, as ações praticamente dobraram. Saíram da faixa dos 120 para um máximo de 227. O S&P 500 teve um retorno muito menor nesse mesmo período. Esse desempenho é esperado de um laboratório de IA ou empresa de biotecnologia, não de uma rede onde a média das transações é um empréstimo com relógio como garantia. A First Cash teve receita de pouco mais de $1 bilhão no primeiro trimestre de 2026, alta de 26% ante o ano anterior. Os empréstimos de penhor no balanço atingiram o recorde de $851 milhões e o total de ativos ultrapassou 5,4 bilhões. Isso é um sinal de um negócio em plena expansão. Após a atualização de abril, a empresa elevou sua projeção para 2026, fazendo as ações dispararem com a notícia. O item que mais cresce dentro da First Cash Holdings não é a revenda de bens penhorados, são os próprios empréstimos. Não importa o que é vendido, mas a rapidez com que a dívida dos bens domésticos cresce. É isso que o mercado recompensa. Numa empresa de tecnologia, o crescimento vem de novos contratos ou expansão para outros países. O software é o que escala. Aqui, o que aumenta é o desespero. Um kit de furadeira de $150 é penhorado para pagar o conserto do carro. Repita isso milhares de vezes em lojas de bairro, e você terá uma margem que empresas de software invejariam. Um fluxo constante de empréstimos de curto prazo garantidos por itens cotidianos. Uma rede de casas de penhor está com desempenho semelhante ao da Nvidia nos gráficos, e Wall Street já percebeu. Eles esperam que a carteira de empréstimo siga crescendo. Esse é o sinal. Isso só funciona se mais pessoas precisarem de dinheiro rápido para fechar o mês. Ou seja, o crescimento já não é mais expansão. Ela depende de que a pressão sobre a classe média continue aparecendo nos números. Capítulo 3. O Rolex nos subúrbios. A imagem que muitos têm de um cliente de casa de penhores está desatualizada há décadas. Ela envolve uma loja no centro da cidade, uma placa de neon, uma fileira de guitarras empoeiradas e uma clientela que o sistema bancário abandonou há anos. Mas não é assim. Os valores dos empréstimos e o perfil dos clientes mudam. Famílias empregadas aparecem mais e mulheres empenham joias herdadas. Pequenos empresários aparecem com relógios Omega e Rolex, enquanto trabalhadores trazem ferramentas. Alguns itens valem $1.000, outros até 3.000 em uma visita. Hoje, os clientes têm contra-cheques. Eles possuem planos de aposentadoria, mas continuam trabalhando porque no fim do mês, os números não fecham. Famílias com renda anual entre 60 mil e 100 mil agora são parte importante do aumento de novos clientes,
usando o empréstimo para pagar a hipoteca. Alguns pequenos empregadores usam isso para pagar a folha na sexta quando há fatura atrasada. A EasyCorp é a segunda maior operadora de penhores de capital aberto e seus números do segundo trimestre fiscal de 2026 impressionam. A receita total subiu 46%, chegando a quase 447 milhões de dólares. Os empréstimos de penhor somaram 349 milhões. O valor médio dos empréstimos saltou de 160 em 2022 para 240 dólares em 2026, um aumento de 50% em apenas 4 anos. O setor de sucata de joias do negócio cresceu 64%, impulsionado pela alta do preço do ouro. O ouro está perto das máximas em anos, permitindo que operadores emprestem mais com menos itens. Uma aliança de casamento que teria rendido 180 dólares em 2023 pode valer 320 no início de 2026. Isso atrai garantias de maior valor para dentro da loja, e mutuários de renda mais alta começaram a aparecer. Uma enfermeira pediátrica em Phoenix chega numa terça-feira com a pulseira de tênis da avó. Não está em crise dramática. Mantém emprego estável e vida normal no papel, mas seu ar-condicionado quebrou. O cartão de crédito dela está no limite e o empréstimo não será aprovado a tempo. Ela precisa de 400 dólares até sexta-feira. Em outra parte da cidade, um técnico de ar-condicionado chega com um jogo de soquetes Snap-on, que vale milhares de dólares. Ele precisa de 900 dólares para cobrir um buraco na folha de pagamento. O negócio está bem, apenas o momento não é ideal. Ambos terminam no mesmo lugar. Se pessoas com trabalho e bens buscam mais casas de penhor para cobrir períodos curtos, o problema não é emprego, mas timing. É por isso que todo esse setor está crescendo. Capítulo 4. O deserto bancário. Caminhe pela rua principal de praticamente qualquer subúrbio americano construído entre 1900 e 72.000 e você verá as fachadas dos bancos. No lugar deles, há salões de beleza, lojas temporárias ou placas de aluguel. Onde antes funcionava um banco regional com drive-thru e atendimento aos sábados, agora há um terreno cercado aguardando reurbanização. De 2017 a 2025, a rede bancária nacional encolheu quase 15%, caindo de aproximadamente 86 mil agências para cerca de 73 mil. Mais de 900 agências bancárias fecharam somente no ano de 2024. 16 dos maiores bancos foram responsáveis por 800 desses fechamentos. Números de 2025 indicam que mais centenas de agências desapareceram. A geografia é mais relevante que a quantidade. O Federal Reserve da Filadélfia descobriu que, de 2019 a 2023, os Estados Unidos perderam cerca de 5.400 agências bancárias, com o maior número absoluto de fechamentos ocorrendo em subúrbios de renda média e alta. O impacto foi ainda mais devastador em outras regiões. Bairros de baixa renda e majoritariamente negros perderam agências em ritmo muito mais rápido, acelerando a formação de desertos bancários. Veja Litonia, Geórgia, um subúrbio de classe média ao sudeste de Atlanta. Entre 2020 e 2025, as agências em todo o condado de Cobb sumiram gradualmente. Enquanto as agências do Fargo fechavam, o mesmo ocorreu com o Bank of America e o Truist Financial. A presença dos bancos tradicionais diminuiu, mas as placas de penhor ao longo da rodovia 124 continuam acesas. Ela se multiplicou. Esse mesmo padrão se repete nos subúrbios de todo o país. Os desertos bancários, regiões sem agência próxima, cresceram de 2019 a 2023. Nesses locais, o acesso não simplesmente desapareceu, ficou mais distante. Nesses bairros, a distância média até a agência mais próxima aumentou em cerca de 2,5 a 3 quilômetros em relação a alguns anos atrás. Isso significa que a opção mais próxima para serviços bancários presenciais rápidos continuou ficando cada vez mais distante e, para um número crescente de famílias, essa lacuna acaba sendo preenchida em outro lugar completamente diferente. Os corredores suburbanos que perderam suas agências bancárias físicas foram onde os empréstimos com penhor mais se expandiram. Uma forma de empréstimo foi retirada desses CEPs quase ao mesmo tempo em que outra forma foi introduzida. Capítulo 5. O portal BNPL. A maioria das famílias de classe média faz uma parada antes de ir ao balcão da casa de penhores. Não se parece em nada com um credor. Parece um botão de finalização de compra. Compre agora, pague depois foi vendido como inclusão financeira. 4 parcelas fáceis e sem juros se você pagar em dia. É uma maneira fácil de dividir compras de 300 dólares em 2 salários. Os 3 maiores nomes são Affirm,
Klarna e Afterpay. A Affirm processou mais de 34 bilhões de dólares em 2025 e a Klarna atende cerca de 150 milhões de usuários ativos globalmente. Enquanto isso, PayPal, Apple e até a Amazon lançaram suas próprias opções de pagamento parcelado. Esse recurso passou de algo de nicho para uma opção padrão em cerca de 5 anos. O Federal Reserve de Richmond observou o rápido crescimento dessa categoria, com o volume de transações crescendo a taxas elevadas de 2 dígitos ao ano. Um número crescente de compras está sendo feito por meio de planos de parcelamento que, na maioria das vezes, ignoram os birôs de crédito tradicionais. Esses apps não fazem consultas rigorosas, mas informam as principais agências e realizam consultas leves de crédito. Ainda assim, um consumidor pode ter 4 planos entre Affirm, Klarna, Afterpay e um cartão de loja. O Departamento de Proteção Financeira ao Consumidor já notou esse padrão. Usuários do Compre Agora, Pague Depois costumam ter saldos maiores em cartões de crédito e empréstimos pessoais do que quem não usa. As taxas de atraso acumulam-se, o uso repetido cresce e a família chega a um limite. Quando os limites do Compre Agora, Pague Depois se esgotam e as linhas de crédito ficam mais restritas, há um lugar óbvio para recorrer. Cada vez mais clientes de casas de penhor parecem vir cada vez mais de famílias que antes recorreram muito ao Compre Agora, Pague Depois. Casas de penhores não informam órgãos de crédito nem consideram histórico, só focam no empréstimo. Se essa é mesmo a história de crescimento, a próxima questão é: quem é o dono disso? Capítulo 6. Os proprietários institucionais. Por trás das lojas, a estrutura de propriedade difere. Cerca de 80% da First Cash Holdings pertence a instituições. Em fevereiro de 2026, o Vanguard Group detinha cerca de 9% da empresa no valor aproximado de 650 milhões de dólares. A BlackRock possui uma quantia semelhante. Abaixo deles, há centenas de investidores menores. São as mesmas empresas que administram seu plano 401k ou dinheiro flui em 2 direções simultaneamente. As empresas que ajudam as pessoas a poupar para a aposentadoria também investem em companhias que lucram quando famílias ficam sem dinheiro. Por um lado, cuidam das economias de longo prazo. Por outro lado, elas têm partes de empresas que entram em cena quando alguém precisa de 300 ou 500 dólares rapidamente. Nada disso é escondido, tudo é público. Mas isso cria uma sobreposição estranha. O dinheiro que deveria proteger o seu futuro está no mesmo sistema que lucra quando as coisas apertam. E essa é a parte que não parece óbvia até que você diga em voz alta. Por que grandes gestores de ativos globais investem bilhões em um sistema que lucra enquanto seus clientes de aposentadoria enfrentam dificuldades? Capítulo 7. A armadilha do rendimento. Casas de penhores não parecem caras até você olhar para as taxas envolvidas. Dependendo do estado, as cobranças de penhor chegam a cerca de 60% a 240% de taxa percentual anual. Um cartão de crédito típico costuma ter juros em torno de 20%, o que não é uma pequena diferença. Um empréstimo de 500 dólares com uma aliança de casamento como garantia por 90 dias pode gerar cerca de 300 dólares em taxas e juros. Um empréstimo bancário para esses mesmos 500 dólares pelo mesmo período? Cerca de 15 dólares. É o mesmo dinheiro e o mesmo tempo, mas um custo totalmente diferente. A maioria dos itens na loja de penhores, cerca de 80% a 90% das coisas, são resgatados pelo cliente. Então, a garantia geralmente volta, mas as taxas não. Elas ficam garantidas. Isso faz com que os mesmos clientes utilizem o sistema repetidamente, sempre pagando pela rapidez e acesso. Há ainda outra vantagem nesse sistema. Frequentemente, isso não consta no seu histórico de crédito nem passa pelo mesmo sistema de aprovação. Segue regras distintas definidas por leis estaduais de penhor e não pelos padrões tradicionais de empréstimo. Assim, é um tipo de negócio bem específico. Dinheiro rápido garantido pelo que você já tem. O mercado cresce não por mais compras de itens de luxo para penhorar, mas porque mais pessoas usam os mesmos itens repetidamente para conseguir passar o mês. Mas quando você olha para tudo isso, um padrão diferente começa a aparecer. Um sistema financeiro de 2 níveis que foi construído enquanto a maior parte da atenção estava voltada para outro lugar. Capítulo 8. O grande desacoplamento. Os 20% do topo entre os tomadores de crédito ainda fazem parte do antigo sistema financeiro, com contas poupança, hipotecas, cartões de crédito e investimentos. Para eles, os bancos ainda parecem bancos, mas abaixo disso, algo diferente se formou silenciosamente. Um sistema mais rápido, caro e que não ajuda a construir riqueza, apenas a passar o mês. Isso mostra a divisão. Os executivos que lideram partes do sistema não tratam mais isso como um problema.
Eles transformam as dificuldades financeiras das pessoas em vantagem para a empresa e tratam aquisições como oportunidades de crescimento. O sonho americano original contava com bancos interessados em manter famílias de classe média como clientes. Hoje, essas famílias são apenas uma fonte de lucro. O sistema já está preparado para isso. O dinheiro já está circulando e as empresas já estão lucrando. Investidores apoiam casas de penhores porque os lucros não vêm de novos produtos ou clientes, mas das mesmas famílias que o sistema dizia apoiar. Se as coisas seguem nessa direção, surge a próxima pergunta: o que acontece se o sistema parar? Descubra em E se a economia dos Estados Unidos quebrar? Ou assista a isso.